graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nos encontramos aqui para meditar um pouquinho na palavra de Deus. Eu convido você para estar conosco. Nós estamos estudando a Bíblia e nós estamos no livro de Hebreus. E hoje nós vamos estudar o capítulo 11 do livro aos Hebreus. Mas convido você também para que antes de mais nada nós entremos na presença de Deus em oração. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento queremos pedir a sua presença, Senhor, neste local, em nossas vidas, dando-me clareza de expressão e entendimento a todos que nos ouvem. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de levarmos a tua palavra. Abençoa, Senhor, a todos que nos ajudam, a todos que estão aqui, Senhor, agora, empenhados nesse trabalho, que o Senhor possa abençoar, Senhor, a cada um. É em nome de Jesus que eu te peço e já te agradeço. Amém. No livro aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, a palavra diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Fé é algo que a pessoa, é um dom de Deus. E Deus diz que se tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós superaremos todos os obstáculos da nossa vida, crendo. Mas aqui fica bem claro, então, que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, eu tenho esperança em alcançar algo. E tenho também já a prova de que vou alcançar essas coisas que eu ainda não vejo. Mas eu tenho certeza que eu vou alcançar. Então, a fé é um dom e nós podemos pedir para Deus que aumente cada dia mais a fé. A palavra também diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais nós ouvimos a palavra de Deus, quanto mais nós lemos a Bíblia, mais a fé é acrescida dentro de nós, né? Então, por isso, aquele que tem fé não duvida. E também não precisa ver para crer. O próprio Jesus falou para Tomé que ele creu porque viu. Viu as marcas de Jesus e então entendeu que ele era o Senhor que foi crucificado. Mas Jesus diz assim: feliz aquele que vê, que não precisa ver para crer. Então, nós acreditamos em algo invisível, algo que não podemos ver, mas não temos a menor dúvida. Então, no versículo 2 diz assim: foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. No 3, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas ofertas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Então, se nós queremos receber a misericórdia, as bênçãos de Deus na nossa vida, nós devemos buscar a Deus e crer que Ele existe, e crer que Ele nos ouve, crer que Ele é um socorro bem presente, que Ele está muito perto de nós. Eu creio até que muitas pessoas que dizem não acreditar em nada, mas ele acredita que existe um Deus criador de todas as coisas.
Mas nós queremos mais que isso, nós acreditamos num Deus trino, um Deus em 3 pessoas, acreditamos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E é o Espírito Santo que opera em nós na atual dispensação. Nós estamos na dispensação do Espírito Santo. E tal como o vento, você não pode ver o vento, ninguém vê o vento. Mas como que a gente sabe que está ventando? Porque a gente sente. E além disso, a gente vê o que o vento está fazendo. A gente vê o que uma tempestade, um furacão faz. A gente não vê o vento, mas a gente vê o seu efeito. Da mesma forma, a gente não vê a Deus, mas a gente sente Ele operando em nossas vidas. A gente sente as mudanças que Ele está fazendo. A gente sente que Ele já ouviu as nossas orações. E a gente crê que Ele já está respondendo. É algo que parece complexo, mas é muito simples. É simples para aqueles que buscam a Deus e já tiveram uma experiência com Ele. É muito simples. Mas para aqueles que ainda não buscaram a Deus, que não creem por isso, não ouvem a palavra e ainda não tiveram uma experiência com Deus, talvez isso tudo pareça ser uma loucura. Mas não é. É uma coisa muito, muito simples de se entender. Quando a gente busca Deus, porque Ele opera em nós de uma forma tão maravilhosa, tão grande, a nossa fé cresce a cada dia, a nossa esperança, que nós sentimos a todo momento a presença de Deus operando em nossa vida. No versículo 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardador dos que o buscam. Se nós queremos galardões, se nós queremos bênçãos, se nós queremos que Deus ouça as nossas orações, que Deus cumpra com as promessas dEle nas nossas vidas, nós temos que estar na presença dEle, buscá-lo constantemente. Aqui no versículo 8, e aí ele vai falando de várias pessoas lá no Velho Testamento, né, do passado, que alcançaram maravilhas pela fé. Jesus, em suas parábolas, ele fala da fé. Nas suas atitudes, nas suas ações, ele sempre acrescenta: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Mas se nós não tivermos fé, nós não vamos ver nada. Nós não vamos ver maravilhas, nós não vamos ver milagres, porque nós não cremos. Mas a partir do momento que a gente começa a crer e buscar a Deus com fé e com esperança, as coisas vão acontecendo na nossa vida de uma maneira fantástica. No versículo 8 ele diz: pela fé Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. E olha que Abraão era de uma família bem-sucedida, mas ele escutou a voz de Deus que o chamava: sai desta terra e vai para uma terra que eu vou te dar. Ele não tinha noção, né? Porque naquele tempo não tinha como você localizar no mapa, como nós temos hoje a posição, saber onde tem uma cidade, onde não tem, onde é deserto, onde não é deserto. Não, Abraão simplesmente saiu daquela terra, lá a terra de Ur, lá no sul, lá abaixo do Iraque, lá perto do Golfo Pérsico, era onde ele morava, e ele percorreu todas aquelas terras até chegar em Canaã. Então, que era a terra que Deus prometeu, que hoje a gente chama de Israel, né? Então veja que ele veio com as suas coisas, a sua esposa, o seu filho, ele não tinha filho ainda, ele veio com o seu querido sobrinho Ló, e eles vieram em busca dessa terra que ele tinha prometido. Por quê? Porque ele tinha fé, ele acreditava em Deus. E quantos de nós estamos hoje duvidando, estamos hoje vacilando? Quem duvida, quem não crê, é como a onda do mar, que se movimenta, mas morre na praia. Ela não vai a lugar algum.
mas aquele que crê vai longe, né? E hoje nós estamos também a caminho de uma cidade, mas uma cidade santa, não a Canaã para a qual Deus levou Abraão, mas para a Canaã celestial, a terra prometida, onde nós teremos vida eterna, porque Deus disse que já existe, né? Tudo isso daqui vai passar, haverá um novo céu, uma nova terra, e nós vamos viver em regiões celestiais, né? numa nova terra, a Canaã celestial. Vamos para o 17 e 19, ele diz assim: pela fé, Abraão, ao ser provado, ofereceu a Isaque. Aquele que havia recebido as promessas, ofereceu o seu unigênito. Interessante, porque Abraão teve um filho com Sara. Esse filho dele chamava-se com Agar, com a escrava, o filho da serva. Esse filho chamava Ismael. Não era o filho da promessa, porque Deus tinha prometido para Abraão um filho com a sua esposa Sara, Isaque. E ele tem esse filho. E quando esse filho está naquela idade muito bonita, aquela idade que agrada muito os pais, Deus testou a fé de Abraão e pediu que ele levasse Isaque no Monte Moriá e ali o sacrificasse. Mas pela fé, Abraão não se apavorou. Ele tomou seu filho e foi, e ainda disse para os que estavam com ele: fiquem aqui e nós voltaremos. Ele falou no plural, ele falou no singular. Tão grande era a fé dele, porque ele falou assim: eu creio nas promessas de Deus. E se a minha posteridade será grande através de Isaque, ainda que eu sacrifique Isaque, Deus o ressuscitará e ele voltará comigo. Ele não tinha dúvida disso. Imagina o tamanho da fé que esse homem tinha. Abraão julgou que Deus era poderoso até para dentre os mortos ressuscitar Isaque, né? E daí também, em figura, o recobrou. Então, e se aí nós vamos continuando, nós vamos lá também que pela fé Isaque abençoa Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Por quê? Porque eles tinham a certeza daquilo que Deus ia preparar para eles. Nós sabemos que Deus tem grandes planos para nós. Nós sabemos que Deus prepara grandes coisas para nós. Então, muitas foram as proezas que Deus fez pela fé do povo. A saída do Egito, a abertura do Mar Vermelho, a abertura do Rio Jordão, a queda do muro de Jericó e muitas outras maravilhas Deus fez diante do seu povo. E a fé do seu povo aumentava por saber que nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus de milagre, é um Deus de maravilha. Ainda que o seu médico fale para você, você não tem cura, seus dias estão contados. Você fala assim, isso é com o meu Deus. Quando o médico diz que não tem mais jeito, Deus cura as pessoas. Eu tenho testemunho de milagre que Deus fez na minha vida. E muita gente tem milagres, já quando o médico diz que não tem jeito. E muitas vezes, aos olhos dos homens, parece que não tem mesmo mais jeito, mas para os olhos de Deus tem. E no versículo 36 e 37 diz assim: outros experimentaram escárnios e açoites e até algemas e prisões. Foram apedrejados, foram tentados, foram cerrados pelo meio, foram mortos a fio de espadas, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. Mas não deixaram a sua fé, não perderam a sua fé. Muitos são os heróis da fé. E com certeza, eles já estão na glória. Eles estão esperando a vinda do Senhor Jesus, ressuscitarão com Ele e receberão seu galardão, porque eles foram fiéis até o fim,
Porque a nossa fidelidade tem muito a ver com a nossa fé. Devemos ser fiel a Deus porque Ele é fiel para nós e nunca nos esmorecermos na fé. Amém? E eu convido você, então, para estudar mais essa questão, meditar mais sobre ela. Será que aquilo que você não tem alcançado não é por falta de fé? Estarei orando para que o Senhor aumente a fé no seu coração. Amém? Deus abençoe a todos que nos ouvem. Acrescenta cada dia mais a fé, Senhor, no coração do teu povo, no coração daqueles que te buscam, para que nunca venhamos a duvidar do teu poder, porque só tu é Deus, o Todo-Poderoso, o Jesus Cristo amado que morreu por nós, aquele que é o doador da vida, aquele que é o controlador, que é o nosso Rei, o nosso Senhor. Que Deus abençoe a todos nesse dia e que possa cada dia mais trabalhar em nossas vidas. Amém.